Acordo. Eu salvei a vida da minha irmã quando éramos adolescentes. Ela tinha 16 anos e estava grávida quando aquele dia fatídico chegou. Nossos pais estavam fora no fim de semana e quando fui ver como ela estava, depois de uma partida de videogame, eu a encontrei inconsciente no chão, em uma poça de sangue. Tomei a decisão de recorrer a forças sobrenaturais em vez de ligar para a emergência quando percebi que ela não tinha pulso. Não havia nada que um médico não iniciado pudesse ter feito para ajudar nesse momento. Os rituais de ressurreição são incrivelmente difíceis de dominar, com apenas alguns sucessos documentados ao longo da história humana. Então, decidi convocar uma antiga divindade para ajudar. A entidade etérea colocou sua mão pálida sobre Sarah e me disse que ela havia morrido de hemorragia após o descolamento da placenta e que ela havia me chamado desesperadamente enquanto eu não conseguia ouvir por causa dos meus fones de ouvido. A culpa que senti era como nenhuma outra e implorei a figura mística que a trouxe de volta, custe o que custar. Concordamos que Sarah e seu bebê voltariam se eu prometesse dar-lhe 20 almas inocentes antes de completar 35 anos. Eu aceitei. Ela me avisou que, se eu falhasse, minha irmã e sua filha cairiam mortos à meia-noite do meu aniversário de 35 anos. A divindade, então, desapareceu, e em questão de segundos, vi o rosto de Sarah recuperar a cor. Senti seu pulso voltar e o sangue no chão evaporou. Poucos minutos depois, eu a ajudei a se levantar e contei que ela havia desmaiado. Eu não queria traumatizá-la ou arriscar que alguém descobrisse as coisas terríveis que eu havia concordado em fazer. A minha sobrinha nasceu saudável 2 semanas depois da aprovação e prometi levar meu segredo para o túmulo. Já se passaram 8 anos e agora estou com 20 e poucos anos e prestes a iniciar minha residência. Ninguém jamais saberá o que realmente me levou a me tornar pediatra e trabalhar em uma UTI neonatal. Essa é a única opção que tenho para colocar as mãos em 20 almas inocentes sem correr o risco de perder a minha vida também. Eu estou com sorte, mas também estou matando pessoas. Quando eu nasci, a minha mãe morreu na mesa de parto. Eu nasci dentro de uma água escarlate. Papai me chamou de presságio. Eu tinha 12 anos e estava cavando no parquinho e lá estava ela, apenas deitada no terreno da escola, como se tivesse caído do céu. Uma primeira edição do Charizard. Virei a carta várias vezes na mão para ter certeza, mas estava claro como o dia. A carta estava em perfeitas condições. Atrás de mim, porém, um grito repentino e estridente me fez ficar de pé. Zoe estava praticando uma coreografia de torcida com outras 3 garotas. Algo viscoso subiu pela minha garganta quando vi a garota deitada no chão. A cabeça inclinada em um ângulo assustador. Os olhos ainda bem abertos. Aos 15 anos, tirei nota 10. Uma nota perfeita para o teste de uma matéria qual mal prestei atenção. Meu professor sofreu uma convulsão imediata, morrendo bem na minha frente. Lembro-me de não conseguir me mover, apenas ficar olhando, paralisado na cadeira. Quando sua cabeça bateu na beirada da minha mesa, meu telefone vibrou. Eu olhei para a tela quando meu professor estava sendo levado pelos paramédicos. Era uma transferência aleatória do PayPal. 75 mil foram enviados para minha conta 2 minutos antes. Era a carta de Pokémon, pensei. Estava amaldiçoada. Mas quando eu joguei fora a carta, 3 outras cartas raras caíram no chão, exatamente ao mesmo tempo em que Misa Carlyle foi atingida por um raio. Não era a carta. Era eu. Eu estava machucando as pessoas. Aos 16 anos, fui admitido antecipadamente na faculdade. Toda a minha turma de matemática foi queimada viva no mesmo dia. Aos 17, encontrei uma moeda no chão. Meu pai estava morto quando cheguei em casa. Um garoto entrou em nossa casa e atirou nele com a própria arma do papai. Aos 18 anos, tentei me matar. Enfiei o cano de uma arma na têmpora e puxei o gatilho.
mas a maldita coisa continuou emperrando. Depois que minha cidade foi devastada por uma gripe misteriosa assim que ganhei na loteria, eu me tranquei no meu quarto. Isso não vai parar. Pássaros me trazem joias e dinheiro dos mortos e eu tô assistindo o mundo desabar na TV. Há uma garota andando bem devagar em minha direção. Ela tá demorando dias para chegar até mim, parando no local por horas. Ela tá coberta de cocô de pássaro e seu cabelo foi queimado na cabeça. Quanto mais ela se aproxima, menos um pássaro me encontra. Mas meu nariz começou a sangrar às vezes. Alguém roubou o resto dos meus 75 mil e não consigo encontrar sequer minhas moedas. Ela está se aproximando e eu tô começando a vomitar sangue. Ela tá na minha porta e eu tô ficando tonto. Uma cura milagrosa acaba de ser anunciada na TV e ela está no canto do meu quarto enquanto eu sangro lentamente. Ela beija minha testa e meu cérebro se espalha pelas paredes. Tanta sorte. Uma doença está fazendo as pessoas se matarem. Eu acho que eu sou o próximo. Começou num sábado. Mamãe, papai, minha irmã Jamie e eu estávamos voltando para casa quando um alerta soou no rádio. Dizia que uma doença estranha estava se espalhando e que todos deveriam ficar em quarentena em suas casas. Mamãe e papai perceberam que era mais propaganda do governo e ignoraram. Mas naquela noite, as coisas começaram a acontecer. A vovó desapareceu e, quando a localizamos, ela gritou e correu, insistindo que o seu filho tinha morrido num acidente de carro quando era criança. Achamos que a senilidade estava se instalando, mas quando chegamos em casa, nosso vizinho correu pedindo ajuda enquanto sua esposa o perseguia com um rifle, gritando que não o conhecia e que ele precisava dar o fora da casa dela. Eles estavam casados há 17 anos. A essa altura, até mamãe e papai ficaram assustados. Então, entramos e trancamos a porta. Vimos pela janela as pessoas enlouquecendo, atacando umas às outras com bastões e facas. Quando uma bala atingiu nossa janela, descemos correndo e nos trancamos no porão. Sentamos-nos ali, ouvindo as notícias. Aparentemente, essa doença não estava apenas fazendo as pessoas esquecerem, estava lhes proporcionando memórias inteiramente novas. Alguns até afirmavam que o mundo estava errado. Ficamos sentados, ouvindo e conversando até adormecermos. Eu acordei com o som de vozes estranhas. Droga, alguém deve ter invadido durante a noite. Eu lentamente abri meus olhos, sem me mover para não me denunciar. Havia 2 deles. Eles alternavam entre conversar baixinho entre si e olhar para mim. Eu queria que eles simplesmente pegassem o que queriam e fossem embora, mas quando eles começaram a se aproximar de mim, eu sabia que não teria tanta sorte. Meus pais me ensinaram defesa pessoal quando criança e a primeira regra era sempre ser o agressor. Então eu ataquei. Fui primeiro até o homem, chutando-o entre as pernas e, quando ele tombou, eu dei um soco na garganta. Então agarrei o braço estendido da mulher e a virei. Ela caiu de costas, com força. Eles estavam caídos, mas ainda em movimento. Eu não podia correr o risco de eles virem atrás de mim mais tarde. Olhando em volta, vi uma espátula de jardim numa prateleira. Eu peguei e esfaqueei o intruso no estômago. Então, fiz o mesmo com a mulher. Limpei o sangue das minhas mãos na camisa do homem. Eu estava segura por enquanto, mas não poderia ficar aqui. Enquanto reuni o que pude e comecei a subir as escadas, não pude deixar de pensar na última coisa que a mulher disse. Cássia. Como ela sabe meu nome? Ninguém me conhecia ali. Eu estava sozinha desde que meus pais morreram, quando eu tinha 9 anos. Ao ouvir um barulho, eu olhei para trás. Uma garota estranha estava parada sobre os corpos e me olhava, horrorizada. Eu peguei a espátula. Desde que meu namorado morreu, um corvo não me deixa em paz.
Havia exatamente 6 corvos no funeral de Jude. "Show!" eu gritei, agitando as flores que foram colocadas em minhas mãos. Os pássaros não se moviam, pousados num galho de árvore. Eu não tinha energia para gritar com eles e não iria arruinar a memória de Jude. Sempre odiei corvos. Eu não os queria perto do funeral do meu namorado. Jude desapareceu há 6 meses, junto com seus amigos. Era um acampamento e eu deveria ter ido também. Seu corpo nunca foi encontrado, mas seu carro foi. A polícia identificou certos fluidos corporais que só podiam ser sangue e o meu namorado foi declarado morto. Quando eu estava de joelhos, engasgada com a despedida, um corvo pulou do galho e caiu na grama. Ele inclinou a cabecinha, olhos escuros e redondos pousando em mim. Eu não pude evitar. Ficando de pé, corri para o pássaro, agitando os braços. Peguei uma pedra. Antes que eu pudesse jogá-la, porém, meu pai passou os braços em volta de mim. O pássaro estúpido ficou imóvel, me assistindo. Eu estreitei meus olhos. "Vai embora!" No caminho de volta da escola, pude sentir pelo canto do olho uma sombra voando atrás de mim, rolando de árvore em árvore. "Mina!" A voz me assustou. Me virando, senti meus joelhos dobrarem. Era a voz de Jude. Sua voz estava com perfeita clareza. "Mina!" Dessa vez, veio de cima. Quando inclinei a cabeça para trás, lá estava ele, olhando para mim com olhos redondos, o pequeno corvo que não me deixava em paz. Algo quente se expandiu em meu peito quando falou novamente, dessa vez mais suave, como se estivesse me tranquilizando. "Mina." Quando o pássaro ficou de pé, caí de joelhos, com lágrimas escorrendo pelo meu rosto. O corvo inclinou a cabeça, o bico se contorcendo. "Me ajuda!" ele sussurrou. A voz do meu namorado se transformou em um lamento. "Mina, me ajuda! Tá tão escuro!" Ele falou novamente, mas dessa vez suas palavras foram repetidas, como pegadas na areia. E a maré estava subindo. Quando o pássaro voou, comecei a correr, tropeçando em mim mesma. O corvo me levou de volta para casa, passando pela janela da cozinha e pousando bem na frente da porta do meu porão. Abri e o pássaro desceu a cada grau. Paredes brancas como de uma clínica me cumprimentaram. Papai é veterinário. O porão está cheio de gaiolas de animais e mesas de observação. Eram 6 no total. O pássaro pulou na frente de uma mesa de tamanho humano, coberta por um pano. Restos humanos. O sangue se acumulava na lateral, penas pretas cobrindo o chão. O corvo pulou os restos humanos. Sua cabecinha se contorceu em minha direção. Outro corvo avançou, dessa vez deixando cair algo do bico. Chaves do carro, eu pensei. As chaves do carro de Jude, que nunca foram encontradas, junto com seu corpo. "Por favor!" A voz do meu namorado era um grasnado suave. O pássaro cutucou os restos. "Me ajuda!" "Eles estão tentando roubar o meu bebê." Quando finalmente levamos nosso bebê do hospital para casa, acho que nunca estive mais feliz. A nossa filha era tão preciosa, ela era adorável até quando chorava. Quanto mais eu olhava para ela, mais eu via. Percebi que ela era perfeita demais. De repente fiquei com tanto medo que fiquei com náuseas. Você sabe quantas crianças são sequestradas nesse país? Eu sabia que nossa filha seria um alvo. Eu não deixaria isso acontecer. Comecei a ficar no quarto principal com o meu bebê. Eu não sairia. Fiz meu marido me trazer comida. Obriguei-o a apagar todas as fotos da nossa filha do Facebook. Não queria que nenhum degenerado visse meu precioso anjinho. Esvaziei o pequeno cofre de armas do meu marido. Levaria muito tempo para destrancar o cofre se alguém tentasse arrombar e roubá-la. Eu precisaria de uma pistola pronta.
Depois de 2 semanas disso, meu marido começou a fazer perguntas estranhas. A princípio, você não quer visitar meus pais? Eles querem ver a neta. Sem chance, eu disse a ele. Lá fora, seríamos alvos fáceis. Então ele revelou suas verdadeiras intenções. Você tem agido um pouco estranha. Você se sente bem? Talvez você devesse consultar um médico. Você sabia que a maioria dos sequestros é feita por um membro da família? Ele me queria sozinha em um hospital para poder roubar o meu anjo perfeito. Eu tinha que mantê-la segura. Até dele. Eu disse a ele que só precisava de uma boa noite de sono. Ele poderia dormir no sofá essa noite? No quarto, tracei o meu plano. Eu faria as malas e sairia com a minha filha quando ele fosse trabalhar pela manhã. Mas ele estava atrás de mim. Eu planejei ficar acordada a noite toda, mas e se eu cochilar? Ele poderia entrar furtivamente e roubá-la. Eu dei a minha preciosa uma boa dose de Benadryl infantil. Eu precisaria que ela dormisse tranquilamente. Então, a escondi onde ele nunca encontraria. Chegou 1 da manhã, depois 5, e lembro-me do sol nascendo. Então eu dormi. Acordei assustada com os gritos do meu marido. Ele estava curvado sobre nossa filha. Ela estava pálida e azul. Ele estava pressionando o peito dela. Eu peguei a pistola e apontei para ele. O que você fez com ela? O que ele falava não fazia sentido. Por que você trancou ela no cofre?